O deputado José Luís Ferreira está connosco neste 24 horas. Boa noite. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estes últimos 30 anos dos Verdes foram difíceis? Boa noite, foram difíceis, foram anos de batalha, de lutas ecologistas, mas de algumas alegrias, de outros insucessos, mas creio que o balanço é muito positivo, sobretudo se tivermos em conta dois fatores. Por um lado, porque os Verdes, com a sua presença no Parlamento, conseguiram colocar na agenda as questões ambientais, portanto o ambiente teve uma relevância como nunca tinha tido até aí, ao ponto de hoje termos um Ministério do Ambiente, ainda que conjunto com o Ministério da Agricultura, mas quando um governo tem um Ministério do Ambiente é porque o ambiente ganhou alguma relevância. E eu creio que isso também se deve muito ao facto dos Verdes terem transportado para a Assembleia da República as questões ambientais. E por outro lado também um balanço muito positivo, sobretudo porque nós temos a convicção de que aquelas pessoas que depositaram a sua confiança e o seu voto nos Verdes reconhecem que esse voto foi útil e, portanto, nesse sentido também fazemos um balanço muito positivo da nossa presença no Parlamento em Portugal. Na sua perspectiva, qual é o principal desafio atual para os deputados no país? O principal desafio que os Verdes, enquanto deputados, travam no país, e eu creio que é comum à oposição, é a queda do governo. Este governo tem que cair porque este governo, cada dia que se prolonga nas nossas vidas, está a piorar as vidas dos portugueses e a destruir a nossa economia e, portanto, quanto mais depressa este governo cair, tanto melhor. Esta é a batalha dos deputados dos Verdes, como creio que seja a batalha de todos os deputados da oposição. Estará a oposição preparada para subir ao governo se tivermos novas eleições? Eu creio que o que era fundamental era devolver a palavra aos portugueses. Os portugueses decidirem o seu destino em função daquilo que decidissem no seu voto. O que eu acho é que uma situação a permanecer como está, que vai levar o país a uma ruptura social sem precedentes, porque nós estamos a atingir níveis insustentáveis de pobreza, com o desemprego a alastrar e a criar dimensões muito preocupantes e sem perspectivas de ver o governo com alguma vontade, não só de inverter esta tendência, mas pelo menos travá-la. E o governo, ao contrário, está a promover o despedimento. O que os últimos anos mostraram, José Luís Ferreira, é que o governo tem sido, de alguma forma, em alternância entre Partido Socialista, PSD ou PSD em coligação. Seria uma realidade viável os portugueses terem um governo mais à esquerda, liderado pelos Verdes em coligação com o PCP, só pelo PCP ou mesmo pelo Bloco? Eu creio que, de facto, é verdade. Nós temos 35 anos com governos que de alternância têm pouco, porque as políticas têm sido praticamente as mesmas. Entre PS, PSD e CDS a coisa pouco varia. A CDU afirma-se como um projeto para o futuro e, portanto, se os portugueses assim quiserem, certamente que estão à altura de assumir as suas responsabilidades, mas nós temos que, de facto, inverter as políticas, porque já se viu ao longo destes anos que isto não é solução para ninguém. Aliás, nós, cada dia que passa, é pior do que ontem e sem a perspectiva de o dia da manhã ser melhor do que hoje. E, portanto, impõe-se de facto que este governo deixe de exercer funções. Enfim, quem o pode fazer não o está a fazer e, portanto, a própria recomendação que os Verdes fazem ao governo é que ele, enfim, que se demita, porque, de facto, aquilo que, por exemplo, está a fazer agora aos reformados, depois de tudo o que ele fez para trás, eu creio que a única forma de garantir a reforma dos portugueses que andaram a descontar uma vida é que este governo meta os papéis para a reforma, porque de facto a situação está completamente insustentável. Mesmo que a governação se altere, há sempre a sombra da Troika? A Troika terá que perceber que se não criar condições, se os portugueses não criarem condições para pagar a dívida, certamente também não têm interesse em que isso aconteça. Isto é, se para pagarmos a dívida tivermos que renegociar com a Troika há de perceber que de outra forma não se consegue pagar. Eu não conheço um povo que consiga pagar a sua dívida sem produzir. E nós não estamos a produzir, pelo contrário. Este governo insiste em acabar com a nossa produção e um povo que não produz é um povo que não produz riqueza. Se não produz riqueza não tem formas de pagar aquilo que deve. E eu creio que era do interesse também da Troika que o memorando fosse renegociado para criar condições para se poder pagar. Assim, eu estou convicto que não conseguiríamos pagar. É certo que as notícias mais recentes dão conta este sábado que esta última avaliação inclui no memorando assinado um novo corte nos salários da função pública. De que forma é que conheceu esta notícia? Bom, com alguma surpresa, porque de facto nós já não percebemos quando é que batemos no fundo.
Isto são cortes sucessivos. O Governo diz que tem uma margem de manobra muito curta, mas de facto é porque o Governo só escolhe como horizonte os rendimentos do trabalho. Nós, se tivermos a ver, se fizermos bem as contas, ainda não vimos qualquer tentativa do Governo procurar estender a solidariedade ou convocar ao sacrifício os rendimentos do capital. Tem ficado praticamente a salvo desta austeridade, porque o Governo tem insistido apenas nos rendimentos do trabalho e nas reformas, e é o que tem feito até agora, e tem deixado a salvo os rendimentos do capital. E, portanto, eu creio que esta ofensiva que se acentua agora com mais cortes salariais, de facto deixa-nos a pensar, e as pessoas e as famílias portuguesas hoje já certamente pensarão, o que é que têm que fazer para fazer face ao nível de vida e ao poder de compra que têm. Ainda por cima que isto não vem ajudar nada, porque as pessoas que não tiverem poder de compra não consomem. Se não consomem, nem sequer dão receitas para o Estado, nem promovem o desenvolvimento económico e não fazem mexer a nossa economia porque não têm dinheiro para consumir, simplesmente. E, portanto, quando nós temos um Governo que insiste em sacrificar sempre os mesmos, e está a fazê-lo já há 2 anos para cá, deixando praticamente intocáveis os rendimentos do capital, nós percebemos que isto é um governo de classe que traz consigo uma agenda ideológica e que está decidido a prosseguir nesta ofensiva de castigar cada vez mais os mesmos, e é quem trabalha. José Luís Ferreira, muito obrigada e uma boa noite. Muito obrigado e uma boa noite.